Você tem que adorar o Deus do céu, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Amém? É um privilégio. Quando o meu grupinho aí terminou de cantar, eu senti um frio na espinha. E agora sou eu. E eu me lembrei de anos e anos atrás, quando nós ainda estávamos lá, numa casinha pequena, com 12 pessoas, mais ou menos. Alguns que estão aqui devem lembrar, né? E era um centro de aconselhamento. Bill Moore, Calvin. E quando ele ficou sabendo que eu estava aqui, ele pediu para que eu fosse estar com ele também. E aí, começamos a trabalhar na Unicamp. As pessoas iam se convertendo, a gente ia mandando. E depois chegou uma equipe enorme do Alfa e Ômega. E foi uma grande bênção. E essa igreja é o que é hoje, por vontade de Deus. Eu queria realmente saudar todas as mamães e as futuras, porque vocês são realmente especiais, muito especiais. E eu sou fruto de uma mãe muito carinhosa. Tenho saudades dela. Enquanto sua mãe estiver viva, abrace, beije. Faça tudo o que é possível. Porque vai ter um dia que vocês não terão mais ela. Foi difícil nós determinarmos que passagem bíblica eu iria trabalhar. Conversando com minha auxiliadora idônea, eu estava pensando na mãe de Samuel. Aí a Graça disse, por que não falar sobre Isabel? Ninguém fala dela. É verdade. E aí comecei a trabalhar nisso e de repente Deus falou, por que não falar de duas mães? Falar de uma só. E daí o tema, um encontro que marcou a história. Um encontro de duas mães muito especiais. Quando você abre as Escrituras, lá em Lucas, e vocês podem fazer isso, vocês vão perceber que Isabel, segundo o que a palavra escreve, ela e o marido eram justos diante do Senhor. Eram justos. Ela já era muito velhinha. E ela nunca se revoltou contra Deus. E ela continuou adorando o Senhor, continuou buscando Ele. E Maria? Maria teve um encontro muito especial. Então, são duas mães muito especiais. E quando a gente abre Lucas, lá no capítulo 1, versículo 6, fala, se referindo a Zacarias e Isabel, os dois eram justos, diz, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, ou seja, debaixo da lei, elas realmente serviam o Senhor de uma forma muito especial. E quando se fala de Isabel, não é? Cujo nome, assim, no hebraico seria Elizabeth, vocês sabiam disso? Pois é, Isabel e Elizabeth. Isabel, ela, na sociedade, era vista como alguém que a Deus desprezou. A mãe que não tinha filhos naquela época, meu pai. Mas ela aguentou firme. E a gente, pela história, a gente percebe Zacarias tendo aí uma visão de anjo, a promessa da vinda de um varão, João, né? E é interessante que esse João, que significa o Senhor é gracioso, ele é exatamente o que está no ventre de Isabel nesse encontro. Um encontro muito especial. E a outra mãe? A outra mãe, Maria, ainda no capítulo 1, versículo 26, diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus
para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Por isso que alguns, por não examinar as Escrituras, naquela época achavam que Jesus era nazareno, era galileu. Nunca ninguém perguntou onde nasceu. Você sabe que os únicos que perguntaram onde Jesus nasceu foram os magos, que não eram 3 e não eram rei, e que não tinham chegado no dia do nascimento, chegaram 2 anos depois. Foram os únicos que se perguntaram. E Herodes quis saber onde está, e aí a turminha foi lá examinar os escribas. Sabe, numa cidadezinha porcaria, sabe, chamada Belém lá, Casa do Pão, ninguém dá bola para ela. Pois é, na Casa do Pão nasceu o pão da vida. E é interessante que Maria tem uma visão. Uma virgem desposada com um certo homem, e esse desposado é porque eles eram prometidos ainda jovens, né, criancinhas, né, pelos pais. Uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, que na verdade devia ser Mília, que nem a irmã de Moisés, né? Eu não sei até hoje porque colocaram Maria, mas tudo bem. Entretanto, o anjo onde ela estava disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor, o Quírios, é contigo. Essa palavra, o Senhor, só se refere a Deus, né? Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Que mulher especial! Que mulher especial! A primeira era justa e irrepreensível. Essa, poxa, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Yeshua, Jesus, o Senhor e salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Emanuel, Deus conosco, não é? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim, ou seja, será eterno. Aqui a gente vê algumas informações já de quem estava no ventre de Maria logo, logo. E ela se coloca: eu não tenho relação com homem algum. Aí a resposta vem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Essa palavra de Maria, que se cumpre em mim. Quando uma mãe, serva de Deus, diz para o Senhor: Senhor, estou aqui, nos dias de hoje, estou aqui, Senhor, que se cumpre em mim aquilo que o Senhor quiser, eu me coloco à tua disposição. Uma mãe desse tipo vai realmente interceder pelo seu filho desde antes de nascer, por fé, por fé. Lembra da mãe de Samuel, que ela já agradeceu a Deus, já voltou a comer e tal, nem tinha acontecido nada, e ela já creu, não é? E aí vem o encontro. Então o tema que nós queríamos realmente trabalhar hoje é exatamente esse, ou seja, um encontro que marcou a história, as 2 mães especiais que estariam gerando filhos especiais. Esses filhos foram realmente tremendamente importantes para a nossa história. Então, a gente entende que realmente
Deus gerou de forma sobrenatural. Então eu posso afirmar que Deus pode gerar da impossibilidade o que Ele quiser. O ministério. A outra nem marido tinha. E esse encontro foi fantástico. Eu toda vez que eu leio me arrepio, porque aqui fala que o Espírito Santo de Deus toma Isabel. E aqui fala que Maria vai até Isabel. Então, a gente percebe que esse encontro realmente foi um encontro marcado, como eu sempre falo, que Deus marca encontros especiais, né? Naqueles dias, dispondo Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Irmãos, só isso aqui para mim já podemos deixar bem claro que é abominável a retirada de nenéns do ventre das mães. É uma vida, e é assassinato, mesmo. Ah, eu sou dona do meu corpo. Querida, você é dona de nada. Nem eu, nem você. Ninguém é dono de nada. Somos mordomos daquilo que o Senhor nos dá, que nos empresta. E as mães, se elas soubessem, se elas tivessem a noção do que significa ser mãe, antes, muitas não teriam um nenê antes de partir o bolo, né? Antes do casamento. Mães não teriam relações sexuais antes, porque isso é algo muito especial. Então, aquele ser que estava no ventre de Isabel, ela possuída do Espírito Santo, ela exclama em alta voz, versículo 42, bendita és tu entre as mulheres. Essa expressão acabou gerando entre alguns grupos aí uma reza, e a palavra de Deus deixa bem claro que reza não resolve, não é? Reza são vãs repetições. Nós adoramos, nós oramos, nós falamos aquilo que está no nosso coração, e isso que ela colocou foi algo que veio, que brotou dentro do coração, não era algo que estava montado. Até o Pai Nosso, se vocês perceberem, se vocês olharem os evangelhos, não é igualzinho não. Pega um e pega outro, vê se é igual. Não é. Porque ele estava apenas mostrando como que se ora, como que se fala. Mas voltando aqui, ela exclama, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Isso é a revelação do Senhor. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Quírios, do meu Deus? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria. Ela tinha 6 meses. E ela estremece de alegria no ventre de Isabel. Que coisa maravilhosa. Que encontro marcado, que encontro que marcou a história. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel está falando para Maria, sabe, aquilo que o anjo te falou, vai se cumprir. E qual foi a reação de Maria? Essa reação, eu tenho até uma história que eu vou contar daqui a pouco. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Alguns anos atrás, e quem anda comigo já há um tempinho, o Petit deve lembrar disso, nós costumávamos passar o filme Jesus nas praças. E teve uma ocasião que estava até chovendo, muita gente, tinha uma pessoa até com um guarda-chuva, e passa um garotinho perto e falou, ô padre, até o senhor, e ele terminou. Você imagina aquele bando de universitários em cima do coitado, pregando.
Porque ele começou a falar, eu vim aqui para salvar Jesus. Como salvar Jesus? Eu vim, vocês não falaram da minha mãe. Vocês não falaram de Maria. E nós amamos Maria. Está aí, está escrito. Mas não com a conotação que alguns grupos dão. E aí me chamaram. E eu falei, Senhor. Fui lá, me apresentei. Tudo bem? Tudo bem. O que vocês vieram fazer na minha cidade? Falei, bom, não sei se é a sua cidade, mas eu vim falar de Jesus, o Deus homem, aquele que criou todo o universo, aquele que se fez carne, aquele que morreu no seu lugar e ressuscitou, aquele que está vivo. Viemos falar dele. Não, mas você tinha que falar de Maria. Querido, nós viemos falar da pessoa mais importante que é Jesus. Sabe, todos nós somos pecadores, inclusive Maria. Quando eu falei isso, ele fechou a mão e disse assim, eu vou te dar um murro na cara, porque você está falando mal da minha mãe. Eu falei, não estou falando mal da sua mãe, eu estou falando de Maria, que era uma serva maravilhosa do Senhor, mas eu gostaria então que você me explicasse uma coisa. Quem precisa de um Salvador? E aí respondeu, claro que é um pecador. Então o senhor vai ter que me explicar uma coisa. Porque Maria, aqui nessa saudação, ela diz no versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Falei, e agora? Se Maria sabia que ela não tinha pecado, e ela disse que Deus era salvador dela, então ela mentiu. Se ela mentiu, ela é, e aí o grupo inteiro, pecadora. E se ela falou a verdade, ela é pecadora mesmo. Ele simplesmente baixou a cabeça, foi embora. E aqui fala, Maria dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora as gerações me consideram bem-aventurada. Isabel tinha no ventre o mensageiro. E Maria tinha no ventre a mensagem. E as duas se encontram. E quem é esse mensageiro? Quem é o João o Batista? O pai dele faz uma descrição bem sucinta do que esse João Batista ia fazer. Lá no capítulo 1, versículo 76, diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pai dele continua no versículo 77, repetindo, para dar ao seu povo, ou seja, ao povo de Israel, conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graça, a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. O Senhor Jesus é o verdadeiro sol nascente das alturas. Não tem mais ninguém. Não é Jesus e mais rituais. Não é Jesus e mais Maria, João, Pedro. Não é Jesus e mais cultos, mais ofertas, mais dízimos. Como um dia desse eu vi um desses pregadores da televisão, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. É, um pouquinho diferente do que a palavra fala, não é? E aí ele fala, nos visitará o sol nascente das alturas. Para quê? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí fala que o menino cresceu, e ele cresceu no deserto, ficou aguardando o dia que ele iria se manifestar no Jordão, batizando, até que de repente o Senhor vem, e o Espírito de Deus falou para João, naquele que o Espírito pousar,
é Ele. Aguarde, preste atenção. E de repente eu fico imaginando, a gente já viu isso em filmes, ele vem caminhando, entra na água, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Pai se manifesta: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas quem será esse Jesus que está no ventre de Maria? Quem é esse Cordeiro? Quem é esse? A palavra do Senhor fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra Ele. A palavra diz que o Verbo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe, irmãos, durante 33 anos da minha vida, o Senhor permitiu que eu descesse nas mais densas trevas da religião, para descobrir a diferença entre religião e relacionamento com Deus. Eu estava dentro de uma ala mais radical do grupo, que era a maioria aqui no Brasil. Eu trabalhava dentro do Opus Dei. Tem um filmezinho aí que o pessoal se flagela, né? E foi lá, lendo a palavra, a Bíblia que eles tinham me dado, que eu descobri que as coisas que eu havia recebido dos meus pais, e os meus pais, dos pais, não era verdade. Era religião, era horizontal. A religião é um ato de um homem tentando se reconciliar com Deus através daquilo que ele acha. É horizontal, tem que frequentar um lugar, dar alguma coisa, fazer alguma coisa, para quem sabe um dia estar com Deus. Você chega para uma pessoa, até para um líder desses grupos, e diz: se você morrer agora, para onde você vai? Deus é que sabe. Estou tentando. Essa é a resposta clássica. Mas o dia que eu descobri que esse Jesus não era simplesmente alguém que havia surgido a partir de Maria, eu quase caí duro. Porque na minha cabeça havia sido colocado que o Filho de Deus passou a existir depois que nasceu de Maria. Quando eu descobri que foi Ele quem criou todo o universo, Deus criou tudo, Pai, Filho e Espírito Santo, só que funções diferentes. E foi a segunda pessoa da Trinidade, o Verbo, a palavra de Deus em movimento, foi quem criou tudo. E tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme está em Colossenses. Abram lá comigo, Colossenses capítulo 1. Para você ter uma dimensão de quem é o teu Jesus, você que já crê, você que já teve uma experiência pessoal com Ele. E aqueles que ainda ouviu falar de Jesus, mas não tiveram uma experiência, olha só quem é esse Jesus. No versículo 13 do capítulo 1, fala que Deus o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Nós somos enraizados em Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos arrancou da mão do diabo. Nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. E agora, aquele que tem Jesus de verdade, e que tem agora a certeza da salvação, sabe que não está mais debaixo dessas duas leis. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Você é a nova criatura. Morreu, está com Ele.
para sempre. E esse começa a ser exaltado. Paulo está escrevendo, no versículo 15, ele fala de Jesus. Ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível, ou seja, é a imagem do Deus Pai, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, inclusive você, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado para Jesus. Você pode até viver sem Jesus, se morrer sem Jesus, está perdido. Vai ter que ter um dia que você vai ter um encontro com ele, pode ser hoje. É possível que tenha alguém aqui hoje que já ouviu falar de Jesus, é religioso, sincero, mas nunca entendeu que a natureza decaída que está em você te levará eternamente longe de Deus. Você tem que decidir para onde vai enquanto você está vivo. Vida eterna ou morte eterna. Ou você estará nas mãos do Senhor, ou estará longe de Deus por toda a eternidade. Não tem caminho do meio, não tem neutralidade. Então, aqui diz, bem claro, exatamente isso. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se você está falando comigo agora, se você está me vendo, está ouvindo, está entendendo, é porque esse Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel, está te sustentando. Mas vai haver um momento que é possível que ele diz, Raul, vem. E para onde eu vou? Essa é a questão, essa é a pergunta que você tem que fazer. E ele diz mais, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus, Deus o Pai, que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse encontro foi um encontro marcado por Deus, onde o mensageiro, João, ia apontar a mensagem viva, que é Jesus, o verbo de Deus. E o próprio Jesus, ele faz algumas afirmações tremendas. Ele deixa bem claro, porque quando o próprio Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, isso não é brincadeira. Aquele que diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, pode ser, dependendo do que você fizer, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem pessoas que passam perto da porta. É o famoso, sabe, pastor, amigo do evangelho. Sabe tudo, responde tudo que a gente quer ouvir. Nunca teve uma experiência com Jesus. E vai tomar um susto. A porta é estreita. Alguns acham que pode passar pela porta estreita e continuar sendo exatamente o que era. Não dá. Não dá. Se você estava debaixo da lei do pecado e da morte, e o diabo que te dominava, e você estava vivendo dentro desse sistema, e de repente você se arrepende profundamente do seu pecado, entende que Jesus é o único nome pelo qual importa que você seja salvo, e o convida para ele entrar na sua vida, nesse dia, você foi feito filho de Deus, você se torna santuário do Espírito Santo, você passa a ter certeza da sua salvação,
Você passa a fazer parte da família de Deus. E Jesus se torna o dono da tua vida. Ah, mas eu sou crente. E você faz o que Ele está mandando você fazer? Porque Jesus um dia vai dizer, Senhor, Senhor, você está me chamando de Senhor e não faz o que eu mando? Eu nunca vos conheci. Tchau, tchau. Você é um mero religioso, você está morto espiritualmente. Você resvalou na porta e não entrou, de verdade. Você nunca nasceu de novo, você é simplesmente um mero religioso, você está morto. E quando você fechar os seus olhos, você estará no inferno. E não tem jeitinho humano não, ao homem foi ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Mas Jesus te garante, para você que está aqui, e para aquele que não tem Jesus ainda, Ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou, Deus o Pai, Ele está afirmando, tem a vida eterna, não passará pela morte, mas passou da morte para a vida. Mas quem não tem Jesus, é diferente. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo. Como é que está a sua vida, hein? Está brincando de igrejinha? Está achando que Jesus é bobo, que Deus é bobo, que não conhece o seu coração, não sabe o que você pensa, não sabe o que você faz? A palavra de Deus lá, em Hebreus 4 diz que Ele conhece você por dentro. E um dia você vai ter que prestar contas, seja como crente, para distribuição dos galardões, ou infelizmente, não estará na presença dEle. Então, eu queria terminar dizendo que essas duas mulheres, nesse dia especial das mães, elas geraram filhos que mudaram a história. E você, mãe, serva de Deus, pode fazer com que o seu filho também mude a história. Que ele não seja parte de um rebanho, mas ele saiba pensar, que ele saiba realmente analisar e ver realmente a diferença entre quem tem Jesus e quem não tem. Não dá para enganar. Porque quando a pessoa muda de lei, quando passa por essa metamorfose, ele é arrancado com raiz e tudo desse mundo. Não sou eu que falo, é a palavra. Colossenses fala isso. E ele é enraizado em Cristo. Mudou de lei. Se o sujeito diz, eu sou crente, e a vida do cara é exatamente igual, ele é um mero religioso, está morto e vai para o inferno. Bem, o recado que eu tinha para vocês hoje à noite era esse. Hoje à noite não, né? O que você vai fazer com essa mensagem? Aqueles que já têm certeza de salvação, glorifiquem a Deus. Aqueles que acham que são salvos, mas acabaram de perceber que não são, acho bom tomar uma decisão. Porque você não sabe quando vai partir. Tem pessoas que estão jovens e vão embora. Você acha interessante não saber qual é o final da tua história? O que vai acontecer depois da morte? Eu não quero realmente ter essa incerteza, eu quero ter a certeza, e Jesus me dá essa certeza. E hoje você pode mudar a tua história, se você quiser, mas de verdade, não de boca, não para agradar tua esposa, teu marido, seus filhos, seus pais, não. Ele conhece o teu coração, Ele sabe exatamente quem você é. Se você está aqui hoje de manhã, e tenho certeza que você não sabe para onde vai, você ainda está baseado a sua salvação em alguma coisa que você faz,
em algum lugar que você frequenta, alguma coisa que você dá, você está morto espiritualmente. Mas, se você quiser mudar a tua história, você pode fazer isso agora. Eu quero convidar todos vocês a fecharem os seus olhos. Fechem os seus olhos. Aqueles que são servos de Deus, que conhecem, intercedam por alguém que eventualmente não conhece. Pai, eu peço a Ti agora, que Teu Espírito se mova aqui. Que o Senhor esteja tocando o coração de qualquer pessoa hoje de manhã, para que essa pessoa possa, Senhor, entender e perceber que é pecadora. É alguém que não consegue estar no centro da vontade do Senhor. E que precisa realmente de um Salvador. Ela só precisa se arrepender de todos os seus pecados. Ela só precisa realmente dizer: Senhor, eu estou perdido. Tem misericórdia de mim. Então, toca o coração de qualquer pessoa hoje de manhã, que precisa ter esse encontro, essa experiência com o Senhor. Se for essa a tua vontade hoje, e eu sei que é, toca o coração, quebranta essa pessoa, leva essa pessoa a profundo arrependimento, que ela possa perceber que ser religioso não adianta nada, que frequentar uma igreja até boa não adianta. E eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, examina o teu coração. E se você realmente nasceu de novo, mas está afastado dos caminhos do Senhor, e entendeu a mensagem, você acerte com Deus. Se você andou 1000 passos longe do Senhor, com um só você volta. E se você está aqui e não tem certeza da salvação, eu vou fazer uma oração de entrega. E se você realmente ficou convencido pelo toque do Espírito, ore de coração e diz para Ele, não para mim, não para ninguém, diz: Senhor Jesus, eu entendi esta mensagem, entendi que eu tenho uma natureza decaída, eu sou pecador, e entendi também que religião não me salva, nada que eu faça, nenhum mérito muda o que eu sou, mas entendi também que teu Filho amado, Jesus, é o próprio Deus que se fez homem, e que morreu na cruz no meu lugar, e recebeu nele todos os meus pecados, morreu a minha morte e ressuscitou, e Ele está dizendo para mim hoje: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor, então hoje eu tomo a decisão, eu me arrependo agora de todos os meus pecados, eu quero ter certeza da minha salvação, entra agora na minha vida, seja meu Senhor e Salvador pessoal. E se você fez essa oração, e Jesus não é mentiroso, Ele entrou na tua vida hoje, e você foi feito filho de Deus, você foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, e você tem a vida eterna. Então, se você fez essa oração, diz: Senhor, obrigado, porque eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados, eu fui feito filho de Deus, e tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados, se você fez essa oração com sinceridade de coração, e se você tem coragem, levante a sua mão aonde você está, para que eu possa orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida. Tem alguém que gostaria de dizer: hoje eu recebi Jesus? Não olhe para os lados, não olhe para as outras pessoas, mas se você fez essa oração, levante a sua mão, fala: eu aceito Jesus como o dono da minha vida.
Tem alguém? Alguém? Levanta. Se você é que levanta a sua mão. Amém? Tem mais alguém? Amém? Tem mais alguém? Mais alguma pessoa que... Amém? Fiquem de pé. Vocês que querem, fica de pé. Ficam de pé, por favor. Venham aqui à frente. Quem orou, vem aqui que nós vamos chamar.